Vamos abrir em Colossenses capítulo 2, verso 20. Colossenses capítulo 2, verso 20. Vamos ler até o 23. Diz assim a palavra de Deus: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Senhor, fala conosco, vem a nós por meio da palavra. Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine e que o nosso coração esteja atento a tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Ajuda-nos a continuar a adoração por meio da nossa total e completa atenção à Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Vocês já ouviram líderes e pastores que falam assim: não faça isso não pode, não faça desse jeito? Ou então aquela expressão: sem sofrimento não há salvação. Ou aquela expressão bem conhecida: eu tenho que pagar o preço. Alguns outros vivem aquele dilema: quanto maior a dor que eu estiver sentindo, é porque eu estou mais perto de Deus. Essas são expressões do ascetismo. O ascetismo é, na verdade, a carne, a natureza humana caída, tentando, se disfarçando de que é algo espiritual que ela pode fazer. Como se a nossa carne, o nosso eu, pudesse fazer qualquer coisa aceitável diante de um Deus que é santo. O ascetismo, então, essa palavra que nós não escutamos muito, mas que pode ser que muitos de nós estamos sendo ascetas, estamos deixando o ascetismo dominar a nossa vida espiritual. É a abstenção, é não participar, é não comer, é não beber de coisas que Deus não proibiu. E ao mesmo tempo é tratar o corpo de maneira severa, punindo ele, achando que com isso nós estamos crescendo em santidade diante de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o ascetismo é a religião do não. Não coma, não faça, não vá, não escute, não leia. E essa é a nossa mensagem dessa noite. O ascetismo, a religião do não. A religião do homem, o ensino da terra. O ascetismo é a religião do orgulho, porque é o homem tentando se apresentar a Deus com as suas próprias obras. Então, se o homem faz isso diante de Deus, ele então está tomando o lugar da obra de Cristo, das músicas que nós cantamos, nada além do sangue. Então não deixe que nada entre a sua fé na obra de Cristo na cruz e a sua vida. O ascetismo é a religião da aparência. Aquilo que nós chamamos de hipócrita,
aquele que parece que é santo, parece que é certo, parece que é espiritual, mas no fundo não é. Então, o ascetismo é a religião na qual o esforço humano faz tudo. Ele faz, ele realiza. Parece que nesse tipo de comportamento não combina com aquilo que o Evangelho diz, que quando eu creio em Cristo, eu entro no meu descanso, no descanso que Deus deu. Por isso que você vê tantas religiões, que na verdade se resumem numa só: o homem tentando, por meio das suas próprias obras, agradar a Deus. E a outra religião, totalmente oposta, é Deus salvando o homem por meio da morte do seu Filho. Na Idade Média, muitos cristãos, eles se vestiam com roupa de pelo, eles dormiam em camas muito desconfortáveis, eles faziam jejuns de palavras, de não poder falar por vários dias, eles faziam jejuns intermináveis, e faziam tudo isso na esperança, no objetivo de que se eles fizessem essas privações, se eles sofressem, se eles punissem a sua carne, o seu corpo, eles seriam mais santos, eles seriam mais aceitáveis diante de Deus. O problema é que não é o corpo que é pecaminoso, como consideravam os hereges colossenses, pois o mal está na nossa natureza, por isso nós somos maus. Os hereges agiam assim porque tinham medo, eles tinham medo dos astros, dos espíritos. Então, quando eles faziam todas essas proibições, esses sistemas, essas regras humanas, esses jejuns, eles estavam, na verdade, tentando se proteger e aplacar a ira desses espíritos e desses astros, que eram falsos deuses. Mas o que eles estavam se esquecendo é que Cristo é aquele que liberta do medo dos espíritos. Cristo é o que libertou cada um de vocês que estão aqui da idolatria, porque cada um de nós seguia um Deus diferente. E quando eles então colocam o foco e o problema no corpo físico, na matéria, eu tenho que lembrar que algo importante que tem a ver com o nosso Senhor, que acaba com essa falsa ideia religiosa, é que Jesus Cristo, Ele viveu com um corpo material, como o meu e o seu, e esse corpo foi entregue na cruz como provisão, como satisfação a Deus pelos nossos pecados. Então o problema não está no corpo físico, e esse ascetismo está solto por aí. Tem muito filho de Deus que foi liberto das trevas, mas ele ainda está de alguma maneira se punindo, ele ainda não recebe a graça, e ele não consegue acreditar e receber totalmente o perdão de Deus, e aí ele entra por esse caminho, ele tem que se privar. Algumas pessoas acham que elas são mais santas do que os outros, porque ela não escuta música nenhuma, porque ela não vê televisão, porque ela nunca assiste filme, e ela acha que isso é uma coisa que está fazendo ela mais santa, quando na verdade não está. É porque para essas pessoas, é muito mais fácil ela falar que tudo é do diabo, que tudo é mal, do que ela ter que se deparar com o mundo onde Deus nos colocou e que Deus criou, e ter que em cada situação, ter que discernir, ter que julgar, por meio da Escritura, com a ajuda do Espírito, se eu posso fazer ou não, se eu posso me aproximar ou não. Mas o ascetismo quer criar um conjunto de regras. Lembre-se, o Evangelho não é um conjunto de regras, o Evangelho é um Deus santo, salvando pecadores por meio da morte do seu Filho. Isso é graça. E nunca nós ouvimos tanta palavra graça na televisão como esses dias. Aquilo que o presidente fez, a graça, que ele deu um perdão para outra pessoa, e alguns
estão dizendo, falam, mas ele não merecia o perdão, entende? Eles não entendem a palavra graça. Jamais alguém que recebe uma graça pode merecer. Mas eles não entendem o que eles estão falando, mas eles estão falando de graça. Eles estão falando de perdão, mas no cunho jurídico, na esfera política. Então não perca a oportunidade, quando as pessoas trouxerem esse assunto à baila com você, falarem sobre isso, fale para ela, não dessa graça que está na Constituição, mas da graça que está em Jesus Cristo. E explica que a graça é Deus perdoando pecadores que não têm mérito, que não merecem a bondade de Deus. No final, como nós lemos em Gálatas, como foi lido aqui, o que Paulo está dizendo é que se vocês seguirem as regras desses falsos mestres, vocês na verdade estão voltando para a escravidão da qual Cristo libertou vocês. E lembre-se, nada é mais terrível do que alguém que vive de aparência religiosa. É o pior hipócrita da terra. É pior que o político. É pior que o professor. É pior que o juiz hipócrita. O pior hipócrita é o hipócrita religioso. Quando ele acha que as aparências, que aquilo ali superficial, quando ele sabe que por dentro ele não mudou, e então ele se esforça para obedecer a um monte de regras, isso pode, isso não pode, ele está vivendo como um escravo dessas regras, porque ele ainda não experimentou a libertação que vem da cruz. Nós precisamos olhar para nós, será que eu não estou vivendo de aparência em algumas áreas da minha vida? Quando as pessoas olham para você e falam, não, aquela pessoa, ela está vivendo bem com Deus. Quantas vezes as pessoas olham para você e falam, nossa, e você lá no fundo sabe que você não está nada bem. E você não falou nada, mas as pessoas pensam como é fácil ser enganado pela aparência. Mas lembre-se daquilo que Deus falou a Samuel, quando ele foi ungir lá na casa de Jessé. Samuel, eu não olho o que está por fora, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Por isso que o ascetismo, com essas punições, com essas regras, com tudo que eles podem criar, eles não podem mudar o coração. Só Jesus, só Ele muda o coração, só Ele faz alguém que vivia bêbado ter controle. Alguém que vivia com várias mulheres numa semana, agora ser fiel à sua esposa. Alguém que vivia mentindo descaradamente, correndo o risco de ter um problema até na mente, de tanto que ele mentia, que ele não sabia mais o que era verdade ou mentira. Agora é alguém que se esforça para falar a verdade. Regras não pode fazer isso. Punições contra o corpo não vão. Fechar a boca do mentiroso não vai mudar, porque o problema não está na boca, está no coração. Então não adianta ficar um ano sem falar, porque quando ele falar de novo, vai falar o que não deve falar, porque a fonte é o coração, não são os lábios. O verso 20, ele começa com a expressão, se morrestes com Cristo. Aparentemente, quando você lê essa expressão, presta atenção aqui, parece que ele está falando de uma condição. Fala, ó, se você morreu com Cristo, então, não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é o seguinte, já que você morreu com Cristo, não é uma condição, é uma realidade. Então, o Paulo começa aqui, o ataque dele contra esses ascetas, contra esses hereges colossenses, dizendo, olha, a morte de Cristo é uma realidade na vida da igreja. Essa é a maior transformação na vida de qualquer pessoa. Aquilo que a morte de Cristo faz por nós. Já mudou.
Porque quando você se converte, na verdade, é como se você tivesse morrido lá na cruz com Jesus, você morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, é também você tivesse nascido para uma nova vida, para viver para Deus, não mais para você, não mais para o pecado. Nós já não vivemos conforme o mundo e as regras, por quê? Toda hora vocês cantam, nada além do sangue, sou livre, somos livres. É livre mesmo? Quem faz você livre? Quem faz você livre? Quem garante que você verdadeiramente foi liberto? Somente a sua fé em Jesus. Você não pode libertar-se a si mesmo. E a sua obediência não te liberta. É a sua fé na obediência de Jesus que te liberta. Por isso, que se nós voltarmos a conjunto de regras e começarmos a querer punir o nosso corpo, fazendo coisas que não funcionam, é como se nós estivéssemos deixando a confiança em Cristo e começando a confiar em outras coisas. É como se Paulo estivesse dizendo, então, igreja, vivam como Cristo os fez, e como Cristo fez aqueles que são seus, livres. Quem é livre não está mais preso ao mundo. Quem é de Jesus não está preso ao mundo. Nós não andamos conforme a história do mundo, nós vivemos nessa história. Nós não estamos presos à agenda, nós não estamos presos a se conformar à cultura do mundo. E por que nós conseguimos viver com essa liberdade? Porque Cristo veio sobre nós e Ele mudou o nosso coração. Então as pessoas podem querer mudar todos os hábitos, tudo aquilo que Deus criou, nós vamos continuar crendo, vivendo, pensando conforme a palavra. Em primeiro lugar, então, por que um cristão não pode ser alguém que acha que obedecendo regras, que punindo o seu corpo, que fazendo privações disso ou daquilo? Irmãos, quantos jejuns diferentes você já fez? Estou fazendo jejum de Coca-Cola, estou fazendo jejum de televisão, estou fazendo jejum de série, estou fazendo jejum de cartão de crédito. E você pensou que isso tinha um valor. Paulo está dizendo para nós, isso não funciona, querido, querida, isso não funciona. Desculpa que eu posso ter estragado a sua teologia, mas eu tenho que ficar com a teologia de Deus. Essas coisinhas não funcionam, o que funciona é o sangue de Jesus. Ele que purifica você. Não é os jejuns que vocês inventam e acham que tem poder. Não tem. Na verdade, nós precisamos até aprender o que é jejuar. Nós não sabemos. Porque muitos jejuam para obter alguma coisa de Deus. Não jejua para buscar quebrantamento. Não jejua para buscar viver como Deus. Não estou dizendo com isso que eu não vou jejuar quando tiver uma causa grande. Nós vamos jejuar sim. Mas será que eu preciso jejuar para comprar um carro? A gente vai ensinar nossos filhos que eles têm que jejuar para comprar uma bola? Não é mais fácil ensinar o evangelho e falar, filho, você quer? Pede para Deus e confia. Filho, vamos arrumar alguma coisinha, vamos ganhar um dinheirinho. Não, a gente quer ensinar um ascetismo e dizendo que aquilo vai ser o segredo da vitória. Nós estamos ensinando coisas humanas que não funcionam. Porque não somos ascetas, porque nós estamos ligados com Jesus. É isso que tem que fazer você toda manhã, quando você levantar e falar, como é que eu estou espiritualmente? Eu estou em Cristo, eu estou nele. Você pode ter inúmeros problemas, dificuldades para enfrentar naquele dia, mas quando você acorda, entende, Cristo habita em mim pelo Espírito, você tem que levantar livre. Você tem que levantar com esperança. Você não pode levantar pessimista, porque o Evangelho traz pensamentos de paz, de bondade, benignidade. O Evangelho faz bem para a nossa mente, não faz mal, porque ele liberta, ele tira as regras, ele põe a graça. Porque quando se põe regra,
A pessoa fala, faça isso para que Deus faça por você. Quando o evangelho é, Deus já fez tudo por você, agora faça, porque você o ama, porque você é grato, porque você reconhece que Ele é a fonte de toda a bondade. Tem diferença para vocês? Vocês acham que tem diferença para Deus como você obedece? Vocês acham que Deus é glorificado quando a pessoa está obedecendo a Ele por medo? Ou obedecendo por barganha? É assim que Deus quer ser amado? É assim que Deus quer ser cultuado? Nós não somos ascetas, não devemos ser, porque nós estamos unidos com Cristo. Então tudo que Ele conquistou na cruz é herança nossa. Nós temos os benefícios da cruz. No verso 21, ele vai falar, olha, não mexa, não coma, não pegue. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Aqui, ele está tirando uma onda. Ele está tirando sarro dos hereges. Ah, quer dizer que não pode mexer, não posso provar, quer dizer, não posso comer, não posso beber, não pode nem tocar. É isso, herege? E aí ele fala, mas, verso 22, mas essas coisas é ensino de vocês, né? Porque esse ensino não vem do céu. Mas essas coisas que vocês falam que não pode comer, não pode tocar, quando entra pela boca, come, acaba, se destrói. Ah, vocês não podem comer carne de porco. Tem irmãos até hoje que falam que comer carne de porco é pecado. E aí você pode falar assim comigo, ah, mas deixa o irmão achar que não pode. Mas eu tenho que mostrar para ele que ele é livre, que Jesus mesmo falou que todo o alimento, sendo ali agradecido, é puro. Mas por que ele acha que comer carne de porco é pecado? Porque ele está preso à lei do Antigo Testamento. Ou seja, ele não entendeu a liberdade que o Evangelho trouxe para ele. Eu preciso levar luz para ele, porque o Novo Testamento é como se fosse um holofote luminoso, virando para o Antigo, jogando luz, onde coisas eram mais sombras, eram mais difíceis de entender. Não, irmão, come porco, a cabeça, o pé, qualquer tipo de peixe. Posso comer cobra? Come cobra. Posso comer macaco? Come macaco. A Bíblia não fala que não pode. Você entende? Não, isso aqui não pode. Deus não falou que não pode. Perceba, a graça de Deus é escandalosa. A graça de Deus, ela vem e confronta a nossa religião, a nossa teologia quadradinha, os pontos, os 4 pontos que o pessoal fala, tem que jogar dentro das 4 linhas. Não, Deus joga dentro, joga fora, porque Ele é Senhor de todas as linhas, de todos os campos. Mas a gente escandaliza quando fala essas coisas. Não pode. E aí, Paulo tem que tirar sarro deles. Falar, não pode. Não pode nem tocar. Se tocar, aí, quem é que agiu assim na Bíblia? Lá no começo. Quem é que estava conversando com a serpente? E tinha um mandamento que era para não comer do fruto. O que Eva fala? Não pode nem? Eva foi a primeira asceta da Escritura. Não começou com a gente, começou lá no jardim. Não pode tocar. Deus não falou para Adão que não podia tocar. Falou para ele não comer. Mas a serpente enganou ela. Mas percebam como ela já entendeu. Ela deturpou aquilo que Deus tinha falado. Todas as pessoas que querem colocar regras sobre você estão deturpando o Evangelho de Cristo. Não deixa. Mas pastor, como é que eu vou saber? Vem para o culto, lê Bíblia, vai estudar, leia bons livros, senão você vai ser presa fácil na mão dos manipuladores, nos falsos mestres. E lembre-se, eles são mestres, eles sabem como fazer, eles sabem como enrolar você, mas eles são falsos. No final a comida é estragada, no final isso não vai dar nada de bom para a sua vida espiritual.
Então, no verso 21, nós temos que lembrar o seguinte: o reino de Deus, respondendo aos hereges, aos falsos mestres, não é comida nem bebida. Entenda isso, não é o que você come, não é o que você bebe, que vai fazer você mais ou menos santo diante de Deus. Amém. Eu tomo café. Não posso tomar café. Então toma chá. Não, toma água. Tem líderes que já colocou para a igreja que tomar Coca-Cola é pecado. Que loucura. Coca-Cola. Independente do que a gente acha, eu não posso querer colocar um jugo sobre as pessoas que Deus não colocou. Eu até brinco quando a gente está assim reunido e vai tomar Coca-Cola, falo, tem água, tem suco de laranja, tem uma bebida aqui, escura, que eu não sei a origem, mas quem quiser está aqui. Mas não é a minha opinião que vai dizer que a pessoa tem que tomar ou não. É a opinião dela. Porque Cristo deu a liberdade. Quer tomar coca? Toma. Quer tomar água? Toma. Não quer tomar nada? Não toma. Esse é o evangelho. Vocês estão entendendo o evangelho? É livre. Assim. É isso que é ser livre. Então não é a comida ou a bebida que vai fazer a pessoa mais e menos. Quantos rituais, quantos patuás, quantas cerimônias vocês já viram na televisão? Iemanjá, não sei o quê. O que eles fazem? Comida. Eles levam lá os frutos, eles oferecem aos ancestrais, eles oferecem aos... Então percebam que a religião deles muitas vezes está baseada na alimentação, no que põe. Mas nós não, nós somos livres. Então aqui quando Paulo fala isso, não manuseie, não mexe, não toca, o que nós temos que lembrar? Que eles estão querendo colocar uma barreira, querendo colocar leis deles. Então presta atenção nisso aqui. Aquele que se abstém de comer ou beber alguma coisa, ou o que ingere de maneira moderada, isso não qualifica nem desqualifica o homem. Isso que a gente precisa entender. Porque se não é a comida e a bebida que não vai me fazer mais santo ou menos santo, eu tenho que entender isso. Aquele não toma, esse toma com moderação. Para Deus não tem diferença. O que tem diferença para Deus é embriaguez, pecado. Embriaguez é pecado. O ascetismo de alguns torna o ato de beber pecaminoso. E aquele que não bebe, fala, não, eu não bebo. Ele se acha mais espiritual do que aquele que bebe. A Bíblia não fala isso. Eu não posso falar, eu não posso colocar essa regra. Mas eu sou livre. Se eu não quiser, eu não bebo. Se a pessoa quiser fazer uso, ela faça. É sobre isso que Paulo está falando. De comer, de beber. E até também diz alguns estudiosos que ele está dizendo o seguinte. As pessoas eram casadas, mas olha, você é casado? Sou. Você quer agradar a Deus? Quero. Fica aí um mês sem ter relação sexual, para agradar a Deus. Que Deus? O Deus da Bíblia não, Ele mandou se ajuntar, Ele mandou ser fecundo, Ele mandou multiplicar, Ele falou para a mulher, paga o que deve, falou para o homem, paga o que deve. Mas eles faziam isso. Por quê? Porque para eles, tudo que estava ligado ao corpo era pecaminoso. Mentira! Tudo que Deus criou é bom. Mas por que o mundo está como está? Porque Adão pecou, contaminou, mas a criação foi feita totalmente boa, porque um Deus que é bom não pode criar nada mal. Aí você pode dizer para mim, mas o diabo? Deus criou um anjo de luz, ele caiu, aí ele se tornou Lúcifer, como juiz de Deus, por causa do pecado. O mistério é, como é que esse anjo pecou? Se ele estava na presença de Deus, cheio de virtude e qualidade. Esse é o mistério que a Bíblia não dá a resposta. Pergunta para Jesus do céu. Não é o que comemos ou bebemos que mostrará nossa espiritualidade ou nos recomendará a Deus. Por isso o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem gravata, nem terno, nem falta de pintura, nem cabelo, nem falta de cabelo. Quantas mulheres estão escravizadas por homens que fazem tudo na estética e fala para elas que ela não pode nada? Isso não é evangelho. Essas mulheres precisam ser libertas.
desses homens que manipulam. Isso não é evangelho, isso é ensino de homem. Eu escutei algo ontem. Falei, pastor, não se mete com isso, deixa, não precisa falar sobre essas coisas. Aí Calvino, na época dele, o Vitor está rindo já. Calvino, na época dele, falando assim, mas Calvino, por que você vai falar isso? Resposta de Calvino, até um cachorro, quando vai contra o dono dele, ele late, vai em cima, e eu não vou falar nada do meu Deus, da palavra dele, eu vou falar. Ou não é? Porque o cachorro vai para defender o dono, e a gente não vai defender a palavra de Deus? Nós não somos os embaixadores da verdade? Ou nós vamos ficar em paz, vamos dar as mãos para quem está ensinando o que não é o evangelho? E pior, fala que é o evangelho. Porque as pessoas não falam assim, não, olha, eu vou ensinar algo aqui, mas não é o evangelho, não precisa, não, eles colocam aquilo que se você não fizer. Tem uma história de umas irmãs que foram num congresso em Goiás, e as irmãs estavam de calça jeans, e num reduto que só podia usar saia. Você precisa de ver a vergonha que elas passaram, porque daí de repente quem estava à frente ali da palavra começou a falar disso, as irmãs foram saindo uma por uma e foi embora. Qual que é o pecado de fazer isso? Tratou mal quem estava na igreja, tratou mal quem estava na presença de Deus, estava ali para buscar o Senhor. Não pode, não faça isso, não concorde com isso. Ensine o evangelho para as pessoas, não é a roupa. Só que por outro lado também, irmãs e irmãos, precisamos nos vestir de maneira decente. Mas colocar regra de roupa, a regra é, esteja decente. Mulheres, se vistam de uma maneira que você não vai mexer com nenhum homem, porque Deus fez o homem assim. Por isso que Paulo falou, ó, está abrasado, tem a sua mulher, olha para ela, abraça ela, fica com ela. Nos versos 22 e 23 nós podemos dizer o seguinte, essas regras não funcionam. A mudança está no coração. É fácil colocar roupa de crente, se existe isso. Vocabulário de crente, dá para escrever um dicionário só com um jargão. Gospel. Dá para fazer isso. Só que no final, essas coisas não funcionam. Você sabe aquelas pessoas que estão na televisão e o cara do programa fala, põe um copo de água aí? Vocês dão risada, né? É triste. As pessoas são manipuladas. As pessoas são enganadas. Dá 3 pulinhos no mar. Coloca a roupa branca no final do ano. Misticismo. Loucura, isso não é evangelho. Não importa para Deus a cor da sua roupa. Ele só quer que você esteja vestido, porque quando Adão e Eva estavam nu, depois do pecado, ele falou, vou pôr roupa em vocês. Na verdade, o que Paulo está dizendo, cuidado igreja, essas doutrinas de homens não é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem do céu, a doutrina de homens é da terra. Pode vir alguma coisa boa da terra? Não! Nada pode vir de bom da terra, só do céu, de onde veio Jesus. Ninguém, nada na terra poderia mudar seu coração. Lembre-se, nada na terra poderia mudar o seu coração. A solução para o seu pecado, para o meu pecado, veio do céu, Jesus Cristo, num corpo, que era uma célula, fecundado, cresceu, zigoto, embrião, feto, nasceu, um corpo, comeu, bebeu. Falaram que ele era beberrão, que ele era glutão. Falavam que ele não podia andar com as pessoas que ele andava. Percebam, os ascetas, eles criticaram o Senhor Jesus. O ascetismo supervaloriza o jejum. Eu me lembro uma vez que o irmão estava jejuando, o irmão pegou lá, acho que 40 dias para jejuar. Não tenho nada contra, mas a pessoa às vezes nem parou para pensar
organizou 40 dias, aguenta? Aí quando chegou lá por 15 dias, estava caindo já estava quase bem para o hospital. Aí eu vi aquela situação, a pessoa não sabia, e agora? Eu falei para Deus o que ia fazer, e agora o que eu faço? Eu falei, irmão, vem cá. Você fez um voto para Deus de jejum, né? Fiz. Voto de tolo, né? Voto de tolo. Ok, vamos resolver isso? Pede perdão para Deus e acaba com esse jejum, volta a comer que você vai cair aí, vai ficar doente. E aí, fala para mim, o que aquilo vai resolver na vida dele? Percebam, a gente às vezes quer colocar um poder mágico em algumas coisas que não tem. Da onde vem a sua santificação? De uma vez por todas, entenda, igreja. Da onde vem a sua santificação? Em primeiro lugar, não é do seu jejum, da sua leitura da Bíblia, da sua oração. A sua santificação vem de Jesus. Ele comprou você. Ele foi lá e pegou você do mundo e falou, é meu, eu comprei, pertence a meu Pai. É isso que é ser santo. Você anda em santidade, porque Deus faz você andar em santidade. Você abandonou os pecados, não porque você em primeiro lugar quis, eu quis, não. Deus mudou lá dentro a vontade, agora você não quer mais ficar pecando. Ou não é assim, irmãos? Ou não é assim? Porque se não é assim, então, a vida com Deus depende da vontade do homem. Então estamos todos perdidos. Porque a nossa vontade, agora à noite, você pode dormir cheio de fé, amanhã de manhã, não quer nem levantar da cama. E a oscilação. Mas se a santificação depende de Deus, fique tranquilo, Ele morreu na cruz por você. Isso basta. No verso 23 diz, acompanha comigo, aparência de sabedoria. Perceba, as pessoas que fazem essas disciplinas, essas privações, deixa eu contar outra história para vocês. Cheio de histórias hoje, né? Aí chegou o irmão, Neto, olha essa história. Falei, conta. Eu conheço um pastor que toda vez que ele vai orar, ele toma banho e faz a barba. Toda vez. O que eu percebi? Eu escutei aquilo, eu pensei, né? Diferente, hein? Mas eu percebi que a pessoa, o meu amigo que contou para mim, ele contou aquilo para mim, porque ele estava impressionado. Leia aqui agora, aparência de sabedoria. E quando o Davi não tomava banho? Ele não ia na presença de Deus? E quando ele ficou lá vários dias em jejum, lá na terra, rasgado, percebe isso? Será que para mim ir até Deus, eu tenho que me lavar? Não, eu fui lavado com o sangue de Jesus. Não é a água, não é o sabonete. Mas aí quando falou aquilo, o coração dele ficou impressionado, porque se a pessoa faz isso toda vez como um hábito, isso gera o quê? Uma disciplina, e quando falam alguma coisa, um hábito, uma disciplina, isso é capaz de mover muitos corações, isso impressiona. E era isso que os hereges faziam, eles queriam impressionar a igreja. Fala, não, faz jejum de ficar 60 dias, sem falar. Não faz amor com a sua mulher. Não, fica sem beber isso aqui, essa bebida. Não coma nada disso aqui. Como isso é comum na vida religiosa. Quantas vezes nós percebemos pessoas que nós olhávamos do nosso lado, de repente estava tudo bem, uma bênção, de repente, pum, explodiu uma bomba. Fala, o que aconteceu? Existe uma aparência de vida espiritual, mas quando a realidade vem à tona, bom, acaba tudo. Não tinha uma santificação ali, que realmente estava acontecendo, estava sendo maquiado, e a gente estava acreditando, a aparência de vida espiritual, e aí você tem que tomar cuidado com isso, porque não é na vida dos outros, é na minha, é na sua vida, porque Deus uma hora pode fazer um boom na sua vida, um boom na minha vida. Ou não é assim? Ou a gente não é surpreendido de vez em quando com algumas coisas que a gente não acredita que está acontecendo? Percebe? O homem então monta um sistema
de sabedoria, que parece que é muito sábio, mas o que Paulo falou no capítulo 2, verso 3, não vale? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Como é que eu vou depender da sabedoria de um homem? Como é que eu vou ser guiado por um homem? Porque toda a sabedoria está em Cristo. Paulo escreveu aqui, Paulo estava falando para a igreja, olha para Jesus, não siga homens, siga Cristo. Por isso que o Espírito Santo habita em você, entende isso? Deus não deixou, Cristo não nos deixou órfãos. Está entendendo o Espírito Santo em você? Se você está em Cristo, o Espírito está em você, Ele guia você, Ele leva você. E aí vem a próxima expressão, qual que é? Culto de si mesmo. Será que nós temos líderes religiosos que são superstars, sim ou não? Será que nós temos líderes religiosos que, às vezes, é o nome dele? Você conhece porque é a foto dele? Será que isso é assim ou não? Será que muitos estão assim no Evangelho? Vocês acham que em lugares assim, quando esses líderes carismáticos, populares, falam alguma coisa, o povo faz ou não? Aí eu pergunto, eles estão seguindo o Evangelho de Jesus ou estão seguindo doutrina de homens? Esse aqui é o combate do apóstolo Paulo, Colossenses. Não faça isso, não siga esses falsos mestres. Igreja, comunidade, não siga ensino de homens, ouça a voz de Jesus na palavra, se volte para a palavra. A gente precisa de mais palavra, ouvir mais a voz de Deus na palavra. Esse culto de si mesmo aqui também tem a intenção das pessoas inventarem um culto do jeito deles, fingir espiritualidade. Quantas coisas estranhas a gente já viu. Eu já vi uma vez uma pessoa pegar uma jaqueta e começar a bater no outro, e bateu, eu falei, está machucando, e bateu muitas vezes, bateu. E aí depois ele virou e falou assim, olha, cada vez que eu bati nessa pessoa com essa jaqueta, é um país que ele vai visitar. Senhor, que loucura! Que loucura! Isso é ascetismo. Percebam, para marcar cada país que ele viaja, ele tem que sofrer a dor no corpo dele. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. A gente não foi liberto para isso, irmão. E é triste, porque os irmãos são constrangidos, são humilhados publicamente. Perceba a punição do corpo. Tem momentos que você é levado para orar de joelhos, sim ou não? Sim. Mas vai ter momentos que você pode ser quebrantado na oração, sentado. Se você estiver em pé, se você estiver deitado. Por quê? Porque não é a posição do corpo, é o quebrantamento do coração. Então se chega alguém e fala assim, irmão, você não experimenta o poder de Deus porque você não olha só de joelhos. Ascetismo. Ele está falando que tem que ter aquela posição só nos joelhos. Jesus orava em pé, sim ou não? Sim. Jesus orava de olho aberto? Sim. Que às vezes se você orar de olho aberto, as pessoas falam que você não está orando. Não. A Bíblia não fala que tem que orar de olho fechado. Você pode orar de olho aberto. Vocês estão percebendo tanto de ascetismo que tem na nossa vida? Regrinhas? Faça isso. Não faça aquilo, não toque, não prove, não vá, não venha, não assista. E por que eles faziam tudo isso? Porque eles queriam criar um sistema ali deles e depois falar assim, está vendo como funciona? E a glória era de quem? Deles. Eles queriam trazer elogio para eles. Porque se pregar o evangelho simples e o culto regulado conforme a palavra, a glória somente é de Deus. A gente só segue o que a palavra está mandando. A gente não está inventando nada, porque nós não podemos inventar uma maneira como nós vamos cultuar a Deus, porque Ele já escreveu, determinou como deve ser cultuado. Você quer ver ascetismo? Quer ver ascetismo no Brasil? Quer ver ascetismo na Europa? Vamos começar por ascetismo na Europa. Santiago de Compostela.
Diz a lenda que lá está o túmulo de Tiago, que ele foi enterrado lá. Você tem que fazer uma peregrinação até essa cidade, na Espanha. Aí eles falam assim: se você andar alguns dias, você tem uma bênção. Se você andar uma semana, um pouquinho mais. Mas se você andar 2.000 quilômetros a pé até lá, ou 3.000 quilômetros, aí você é transformado por um poder espiritual que vem sobre você. E aí diz ainda, e o que é importante nessa caminhada, nessa romaria, é que você fique em silêncio, e o silêncio transforma você. Onde está escrito isso no Evangelho? Que eu vou começar a ficar calado agora. Jesus não falou. Jesus nunca falou, esvazia a sua mente. É as falsas religiões que falam isso. Ele falou, enche a sua mente com a minha palavra, igreja. Você quer romaria no Brasil? Aparecida do Norte. Aí a televisão vai lá e cobre. A pessoa está indo de bicicleta. A pessoa está chegando aqui de joelhos. Os joelhos dele estão sangrando. Essa pessoa está andando. Essa pessoa não podia andar. Mas ele fez uma promessa. E ele está cumprindo a promessa. O que é isso? O que é isso, igreja? Ascetismo. Porque andar tudo aquilo, sangue dos seus joelhos, os seus pés, aquilo tudo sofre, traz dor sobre você, mas eles têm uma mentalidade espiritual, de que quanto mais eles sofrem, mais eles são aceitos por... Jesus sofreu na cruz, essa é a dor que salva, a dor do homem só é uma dor mesmo. Não tem valor espiritual nenhum. Percebam, estamos rodeados de ascetas. Pessoas que querem punir o corpo. Mas como diz Paulo, no final, o que isso? Paulo diz aqui, mas no final, o que isso vai? Isso vai funcionar? Isso vai ajudar as pessoas a vencer o pecado? Isso vai fazer um coração orgulhoso se converter? Não, isso não ajuda em nada. Então, Paulo diz aqui, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essas práticas, essas privações, essas punições, não vai mudar o coração. Logo, vai continuar o orgulho, vai continuar a inveja, vai continuar a traição, a mentira, todos os pecados. Porque o ascetismo, na verdade, ele é bom de propaganda. Mas ele não entrega o que ele promete, porque só Jesus pode mudar o coração. Só lá, de lá que vem aquilo que eu preciso. É a comunhão diária com Jesus que vai santificar cada um de nós. Não são privações, não é se comeu ou se bebeu, ou se fez ou se não fez, se assistiu ou não assistiu. É lógico, tudo que você assistir contaminado com esses olhos que Deus te deu, vai entrar na sua alma e vai fazer coisas ruins aqui fora. E muitas vezes vai sair em pecados. Ou vai contaminar aqui dentro. Por isso que o Evangelho é, não um conjuntinho de regras, mas é, ame a Deus, viva, mas julgue todas as coisas. Perceba se isso pode ou não. Mas quem dá o padrão? Corre no pastor, corre no guru, corre no líder. Não, corre na Escritura. Vai na Escritura. O que aconteceu na Reforma? Traduziu a Bíblia para várias línguas. Por quê? Tiraram a Bíblia da mão dos padres, que tinham o monopólio da Escritura, em latim, fazendo as missas, que o povo não entendia. Não, traduziram para todas as línguas e falou para o povo, leia a palavra, vai para a palavra, Deus fala com você. Percebe isso? Isso é o quê? É um movimento de liberdade que o Espírito trouxe para a igreja no século XVI, no cativeiro, que Lutero fala do cativeiro babilônico, da igreja romana. Algumas palavras rápidas sobre santificação, presta atenção. Ser santo é ser separado do mundo. Para quê? Para servir a Deus. Deus te comprou para servir Ele. Se você é cristão, se coloque diante de Deus, sirva a Ele. Você foi comprado para servir, para a glória dEle.
Deus é o autor da nossa santificação. Como que Jesus orou em João 17:17? Pai, santifica-os na... Lembra? Mas para quem que ele está orando? Para Deus. Pai, santifica-os. Quem que é o autor da santificação? O Pai. Quem que morreu pela sua santificação? O Filho. Quem é o nosso modelo de santificação? Jesus. Outra coisa, é uma palavra escandalosa. Quem que é a nossa santificação diante de Deus? Está escrito na Bíblia. 1 Coríntios, foi o versículo que começou o culto na palavra do Vitor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: Cristo é a nossa santificação. Entende isso? Isso é o Evangelho. Nós somos santos por causa da santidade de Jesus. E a justiça dele é colocada em nós. Aleluia! Você precisa confiar no amor de Deus. Mas para isso você tem que parar de olhar para você. Você tem que olhar para Jesus. Só quando você olha para Jesus, e o Espírito está com você, Ele vai te mostrar o que está errado, e vai te falar, você precisa corrigir isso aqui, mas você precisa olhar para Ele é a base, não você. E diz ainda que o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Quem é que vem trazer a santidade de Deus em você? O Espírito Santo de Deus. Então presta atenção, o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos nessa obra de santificação. Quem santifica os filhos de Deus? O Pai. Quem que é a nossa santificação? O Filho. Quem que faz isso em nós? O Espírito. Quem habita em você, se você é de Cristo? O Espírito. A palavra está nos convencendo nessa noite de que a santificação é algo do Pai. Por isso que Paulo escreve, quem não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Porque não foi comprado, porque não nasceu de novo, não se converteu. Então, a santificação é tanto uma posição como uma progressão. Santificação é tanto aquilo que você é, como o estado com que você está vivendo. E eu explico. Quando a gente fala que ser santo é uma declaração, é escandaloso também para muitos de vocês. Se eu me referir a você assim, santo irmão, você vai falar, pastor, eu não sou santo. Eu falei, não, você não é salvo? Porque ser santo quer dizer, você foi comprado. Então quando a gente fala em santidade do ponto de vista de Deus, Deus diz o seguinte, tu és santo, porque eu comprei você com o sangue do meu filho na cruz. Eu te comprei. Se você é crente, Deus é o teu dono. Você não pode viver como você quer. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer muitas coisas que a gente está fazendo, porque nós temos um dono. Nós precisamos conversar com Ele. Isso é vida de santidade. É relacionamento com Deus, não regras de homens. Mas por outro lado, a santidade não é só Deus falando quem nós somos dele, filhos dele. A santidade também é, sejam santos, porque eu sou santo. Agora é uma ordem de conduta, uma ordem de comportamento, de como que eu tenho que andar. Ande conforme o que você é. Quem você é? Filho de Deus, você é livre, você tem o Espírito, todo o poder está à sua disposição. Quantas vezes você orou, falando assim para Deus, Deus me dá poder para vencer esse pecado? Quantas vezes? Quantas vezes? Não oramos assim. Nós achamos que o poder de Deus para outras coisas, para andar em santidade, não. Porque a santidade é uma coisa que você resolve, né? Não! Santidade é algo de Deus em você. Só que nós andamos em santidade. Mas esse ensino não pode então fazer alguém achar que ele não tem que fazer nada. Se você achar alguém que escuta o Evangelho, que escuta a graça, e fala que Deus comprou, e fala que Deus fez tudo, e ele então fala, então eu posso ver de qualquer jeito, provavelmente essa pessoa não se converteu. Porque se o Espírito está nele, o pensamento não é esse. O pensamento do Espírito será, eu vou fazer tudo para agradar a Deus. Eu vou fazer tudo por amor a Deus. Ele já me deu tudo. Eu não vou fazer algo para conquistar o céu. Ele já me deu o céu, eu já tenho o céu. Eu já sou herdeiro. Mas eu vou fazer porque eu amo. Eu vou fazer porque eu sou grato. Eu vou fazer porque quando eu sou livre de tudo, eu escolho fazer a vontade
de Deus. Você só pode fazer a vontade de Deus porque você é livre. Por isso, quem não é convertido, quem não tem o Espírito, está preso pelo pecado, não consegue fazer a vontade de Deus. E assim éramos nós. E um ponto importante, não confunda santidade com dons do Espírito. Existe uma cultura no nosso meio, que se a pessoa tem dons espirituais, que Deus usa a pessoa, e faz isso e faz aquilo, qual é o nosso pensamento? Essa pessoa é mais santa. A Escritura não diz isso. E eu mostro. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, era a igreja que mais tinha dom do Novo Testamento. Leia essa carta. Paulo vai fazer um tratado só sobre dons espirituais, falando de vários dons. Mas como é que era a santidade deles? Como é que era a santidade deles? Não confunda ter dons espirituais dados por Deus com santidade. Dons, você vai para Coríntios, primeira carta. Santidade, vai para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, humildade, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Isso é santidade. Aplicações finais, e agora eu vou escandalizar vocês. Escute, aqui a gente termina. Não é a roupa. O que eu vou falar aqui, eu não estou dando liberdade para ninguém fazer isso, mas eu estou falando que o Evangelho não é isso. O Evangelho não tem a ver com tatuagem. O Evangelho não tem a ver com piercing, o Evangelho não tem a ver com pintura de cabelo, o Evangelho não tem que ter esmalte nas unhas, mas essas coisas da nossa visão humana escandalizam, porque às vezes você não gosta, isso é diferente, mas é uma questão de cultura. O que eu quero dizer para vocês, que o fato de uma pessoa ter ou não uma dessas coisas, não vai fazer ela menos santa porque você não tem. Entende isso? Só que eu faço uma advertência. Aí eu vou colocar essas coisas, não vai qualificar em nada você diante de Deus. Isso não vai te acrescentar nada. Mas é uma questão cultural, entende isso? Não é uma questão que fala de santidade, fala de cultura. E pode ser que essas pessoas queiram fazer essas coisas porque estão mal orientadas daquilo que está dentro dela. Então acho que uma boa conversa, para ela entender o porquê disso, pode ajudar muito mais dela, de que simplesmente nós agirmos como só as setas. Não, 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 escute, converse. Pergunte por quê, vai para o Evangelho, fala para ela, isso vai glorificar Deus? Isso agrada a Deus? Isso aqui vai facilitar? Se você fazer isso, facilita a pregação do Evangelho ou complica? Mas nós não podemos classificar as pessoas por causa dessas coisas, porque Deus não faz isso. Eu sei que é uma questão complicada, porque é cultural, é o nosso costume, é a nossa história. Alguns acham que tem pastor. Eu escutei uma história hoje, né? Tem pastor que disciplina pessoas porque estava de short na rua. E aí? Tem pastores que vão falar que jogar futebol é do diabo, que beber Coca-Cola é do diabo. É esse o Evangelho? É isso que vai fazer uma pessoa santa? É se ela joga futebol ou não? É se ela torce para um time ou não? O que faz uma mulher santa se ela faz a unha ou não? Mas ela tem o direito de querer ou não fazer, porque ela é livre do Evangelho. E essas coisas que eu falei em cima, não importa se faz ou não, isso não muda inveja, cobiça, ganância, pensamentos impuros, raiva, preguiça, mentira, porque isso só Jesus que muda. Para concluir, viva conforme Cristo te fez, seja livre. Viva com liberdade, seja livre em Cristo, seja livre para viver a vontade de Deus, essa é a verdadeira liberdade. Toda vez que você peca sendo cristão, você está voltando para a escravidão, mas você não deixa de ser livre. Viva na dependência de Jesus. Você quer cooperar com a santificação de Deus? Você quer crescer em santidade? Adore a Deus no culto público, busque o Senhor na palavra, ouça a voz de Deus na palavra, fale com Deus, converse com irmãos mais experientes, que estão há mais tempo no caminho, eles vão ajudar você. E uma palavra que não é convertido, viver sem Jesus
é viver uma vida de engano. Viver sem Jesus é viver uma vida de engano. Existe uma aparência que está tudo bem, mas quem está sem Jesus nessa noite não está bem. Precisa desesperadamente, quem sabe ainda nessa noite, ir a Cristo confessando: eu confesso meus pecados e eu reconheço a Ti, Jesus, como o meu Deus, e que o Senhor é o que eu preciso para a minha vida. Vá a Cristo e conheça a verdadeira liberdade. Essas coisas que eu falei vão ajudar você na caminhada, mas lembre, enquanto você caminha, quem santifica você é o Pai, é o Filho, é o Espírito, e seja Cristo o árbitro sobre todas as decisões. O sim que você for dar para qualquer coisa seja um sim em Cristo, o não que você for falar para qualquer decisão seja um não em Cristo, mas não deixe homens manipular a sua fé, porque a sua fé vem da cruz, e a Deus somente seja a glória.